Eu estou de volta com o noticiário político. O deputado Eduardo Braide vai deixar a Assembleia Legislativa e seguir para Brasília com uma votação expressiva. Um total de 189.843 votos foi eleito deputado federal. Eduardo Braide está no segundo mandato de deputado estadual e é com ele que eu converso agora aqui no nosso estúdio. Boa noite, deputado. Bem-vindo aqui ao Maranhão Acontece. Parabéns pelo resultado nas urnas. Boa noite, Bianca. Obrigado. Um abraço aos queridos telespectadores da TV Guará. O que o senhor atribui a essa expressiva votação? Olha, primeiro agradecer mais uma vez a Deus, agradecer ao povo maranhense por essa votação que eu confesso a você que não esperava que fosse dessa forma. Acho que nós fizemos 2 bons mandatos de deputado estadual, já que eu estou no meu segundo mandato de deputado estadual ao longo desses 8 anos, e com um mandato, Bianca, propositivo, de que aquilo que chegava do governo e era bom para a população, tinha o apoio do deputado Eduardo Braide. Aquilo que chegava do governo e que não era bom para a população, tinha a minha cobrança, a minha luta e o meu voto contrário. E eu acho que a população soube perceber. Acho que nós temos que começar a discutir mais os projetos, os programas de governo e menos as pessoas. E foi isso que eu procurei fazer ao longo desses anos e acho que a forma como a gente lidou com a política acabou, de alguma forma, tendo o respeito, a admiração e, mais do que isso, a confiança dos maranhenses que foi demonstrada nas urnas. O senhor acabou de falar aqui para mim que foi uma votação que o senhor não esperava, foi surpreendente. Só aqui em São Luís, o senhor tirou aí mais de 130 mil votos. O senhor foi o candidato a deputado federal mais bem votado aqui. Isso traz uma margem aí, o senhor chega a cogitar uma possibilidade de, com a votação como essa aqui em São Luís, quem sabe disputar a prefeitura de São Luís? Olha, Bianca, dizer primeiro que eu sempre serei eternamente grato a São Luís, a Deus, ao Maranhão, de forma especial, claro, a São Luís, que me deu mais de 131 mil votos aqui. Então, quando a gente fala em números e fala de votos, mas a gente tem que colocar e ter sempre na cabeça e no coração que são pessoas que saíram das suas casas, que acompanharam toda a nossa trajetória, que conversaram com a sua família. Eu recebi diversas mensagens nas redes sociais e que me deixa emocionado até hoje quando dizia assim: Eduardo, eu e minha família inteira vamos votar em você para deputado federal. E para que você tenha uma ideia, a maior votação que um deputado federal já tinha conseguido ter aqui em São Luís não tinha chegado a 80 mil votos. E eu consegui chegar a mais de 131 mil votos. Então isso é algo que nos coloca uma responsabilidade muito grande, mas também nos traz uma alegria muito grande para continuar esse trabalho. E é claro que essa questão da disputa da Prefeitura de São Luís, o momento agora, o foco é fazer um grande mandato de deputado federal. Continuar a nossa luta para ajudar o Hospital Deonora Bello, ajudar a PAI, terminar a duplicação da BR-135, mas uma coisa que eu posso adiantar a você com muita tranquilidade é que, se for da vontade do povo de São Luís, eu serei sim candidato. Deputado, inclusive a pergunta que eu ia fazer ao senhor agora é com relação à possibilidade, na época ainda em pré-campanha, do senhor disputar o governo do estado, e essa mesma resposta aí, coincidentemente, que o senhor acabou de me dar aí sobre a possibilidade de disputar a Prefeitura de São Luís, foi a mesma resposta que o senhor me deu quando eu perguntei se o senhor iria disputar o governo do estado, que se fosse da vontade do povo. Incrivelmente a mesma resposta, a mesma frase. Então eu quero saber por que o senhor não disputou o governo do estado? Existe uma diferença, Bianca. O governo do estado são 217 municípios. Você tem que percorrer realmente, precisa ter uma logística, precisa ter um apoio partidário. Para que você tenha uma ideia, durante todo o tempo eu tentei viabilizar minha candidatura ao governo do estado. Estive aqui com você, falei das nossas movimentações, mas o que foi que aconteceu no final? Eu fiquei só com 2 partidos, o PMN, que é o meu, e o PHS, que é um outro partido também considerado pequeno. E o que poderia acontecer se eu tivesse sido candidato a governador e você me dá essa oportunidade de esclarecer os maranhenses? Eu poderia não participar dos debates. Nós tivemos nessa eleição somente um debate que aconteceu e eu poderia não estar presente nesse debate. Então, como é que eu conseguiria mostrar o meu programa de governo, mostrar as nossas mensagens, se eu não tivesse a possibilidade de participar de um debate? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu teria algo em torno de 8 segundos de tempo de televisão. Para um estado grande como o Maranhão, 217 municípios, então, ouvindo a minha família, pedindo as orientações de Deus, ouvindo os amigos, a nossa decisão foi:
ser candidato a deputado federal, e aí começa a primeira diferença. Com o mandato de deputado federal e estando em um partido, e agora o PMN, que eu sei que talvez você faça essa pergunta da cláusula de barreira, isso, com certeza, vai se juntar com outro partido. Nós já estamos discutindo isso, já está muito avançada essa conversa, eu já terei a participação assegurada em qualquer debate, em qualquer disputa majoritária. Então essa é a situação completamente diferente do cenário que foi 2018. E por que deputado federal? Olha, porque eu já tenho 2 mandatos de deputado estadual. Sabe por quê? O senhor me perdoa aqui a atrapalhar a sua resposta, porque um candidato aí com nome muito forte para disputar a Prefeitura de São Luís, e eu ouvi também de outras pessoas, alguns comentários, porque Eduardo Braide vai disputar, vai tentar ser deputado federal, sendo que ele, deputado estadual, estaria aqui em São Luís, bem mais próxima, estaria na capital, bem mais próximo à população. Por que ele foi, então, candidato a deputado federal? Olha, Bianca, eu vou fazer uma colocação aqui para você, quero que você me cobre isso, e também aos nossos telespectadores aqui da TV Aguará. Nós vamos quebrar com esse tabu de dizer que quem se elege deputado federal vai-se embora para Brasília. Temos que acabar com isso. O deputado federal tem que ser presente, tem que estar todo o tempo aqui. E a primeira coisa que digo a você é que a minha família, minha esposa, os meus 3 filhos continuarão morando em São Luís. Eu irei para Brasília para trabalhar e todo o tempo estarei aqui presente. E como eu estou dizendo, eu quero que você me cobre essa presença não só aqui nos estúdios da TV Guará, mas nas ruas também da nossa cidade e do nosso estado. Acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo momento, eu entendo que o Brasil vai precisar de pessoas no Congresso Nacional. Muitas matérias difíceis serão discutidas. Nós temos situações como a reforma da Previdência, que eu sou contra. Nós temos situações da retirada de direitos de trabalhadores, que também eu não aceito. E eu acho que outras matérias, qualquer que seja o presidente eleito, vai encontrar o país em um momento e vai querer apresentar reformas. E se nós não tivermos deputados federais e senadores comprometidos com a população, quem vai pagar o preço são exatamente aqueles que precisam. O senhor acabou de me falar aí sobre o seu posicionamento lá em Brasília com relação a votações muito importantes aí que vão gerar muita polêmica e até, quem sabe, grandes manifestações no Brasil. Mas o seu partido aí possibilita uma fusão com outros partidos por causa da cláusula de barreira. O senhor acha que o senhor não pode acabar mudando de ideia e até de postura com relação a essas votações? Porque, de uma certa forma, um deputado federal tem que seguir o que a legenda também tem como ideologia? Olha, Bianca, no Brasil nós temos 513 deputados federais. Desses 513, só 27 no Brasil inteiro conseguiram se eleger sem o quociente do partido, ou seja, se elegeram pelos seus próprios votos. Eu tive a felicidade de ser um deles. Então eu devo meu mandato ao povo do Maranhão, eu não devo meu mandato a nenhum partido político. Porque, por exemplo, em votações como o prosseguimento do impeachment da Dilma Rousseff, da ex-presidente, alguns deputados eu vi falar que votaram assim a favor ou contra de acordo com a decisão do partido, não a decisão pessoal. O senhor está entendendo? Com isso eu te digo com muita clareza, já te adianto essa resposta, antes mesmo de tomar posse como deputado federal, o meu lado sempre vai ser o lado do povo. Eu não fui eleito por partido político, eu estou num partido político, e claro, sem partido a gente não consegue disputar, mas as urnas deram um recado para esses deputados que ficaram ao lado do partido e não ficaram ao lado do povo. Eu acho que isso deve servir de aprendizagem para todo mundo. Foi assim que fiz na Assembleia, é assim que farei na Câmara dos Deputados também. Deputado, falando um pouco da Assembleia, que o senhor vai deixar a Assembleia Legislativa, essa votação ela foi muito interessante, o primeiro turno, que representou aí mais de 50% de renovação aqui na Assembleia Legislativa, onde mais uma vez o bloco governista vai ser dominante, bem grande lá. O que o senhor acha assim, dessa nova oposição que vai ficando lá, já que o senhor teve um posicionamento, vamos dizer, meio que independente, mas em alguns pontos o senhor agiu como uma oposição lá dentro. O que o senhor acha que vai ficar para 2019 em diante? Olha, eu acho que a renovação é boa em qualquer cenário. A renovação é boa nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional, como aconteceu agora, e eu tenho certeza que na Assembleia vai ser muito importante essa renovação. Eu acho que quando você tem um compromisso realmente com a população, você tem compromisso com as ideias e não com pessoas, você consegue, ainda que em menor número, apontar o que está errado. Bianca, eu já consegui diversos projetos do governo do estado que chegar lá, alterar por meio de emendas que eu apresentei.
erros que vieram do governo do Estado, que não foram percebidos, que eu apresentei emendas na Comissão de Constituição e Justiça e que os próprios deputados da base do governo aprovaram a minha emenda, porque sabia que eu transformei aquele projeto para melhor. Eu acho que quando você tem realmente a boa intenção, a boa ideia, eu acho que é isso que prevalece, não o número de deputados lá dentro da Assembleia. Deputado, fazer até uma colocação pessoal, eu acompanhei o seu trabalho na Assembleia Legislativa e vi justamente isso que o senhor está falando, mas e os nomes que ficaram hoje lá para fazer oposição? O senhor acha que são pessoas que vão fazer uma oposição inteligente? Olha, eu acho que a primeira coisa que nós temos que deixar claro, qualquer político, qualquer que seja ele não pode fazer oposição ao povo, à população. Ele tem que fazer oposição àquilo que está errado. Eu mesmo, por diversas vezes, aprovei várias matérias do governo do Estado, porque eram matérias boas. Mas aquilo que não era bom, eu mostrei que não era bom, lutei e votei contra. Eu acho que o número que tiver lá de parlamentares que sejam independentes ou de oposição, independente de qual vai ser o número que vão se formar os blocos ainda, a gente sabe que esses blocos só serão formados até o dia 1º de fevereiro, que é a data da posse dessa nova legislatura. Eu acho que tem parlamentares comprometidos em realmente fazer esse trabalho de fiscalizar os atos do Poder Executivo, de mostrar aquilo que está errado. Eu tenho certeza que a Assembleia Legislativa continuará exercendo o seu papel, que é de cobrar, mas também de fiscalizar os atos do Poder Executivo. Bom, a gente tem acompanhado aí no noticiário político uma movimentação já bem grande, as eleições mal encerraram, aí o resultado mal saiu, a gente já vê uma movimentação bem grande lá sobre a eleição da mesa diretora. O deputado estadual Otelino Neto, ele já se articulou muito bem aí, já tem um apoio mais de 30 parlamentares. O que o senhor acha dele continuando lá como presidente da Assembleia? Olha, é até difícil de eu opinar, porque eu não vou participar da eleição, da votação. A sua opinião pessoal. Mas assim, eu tenho no deputado Otelino uma pessoa que age com correção, que respeita o regimento interno da Assembleia. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Nas votações, eu mesmo sendo de uma linha independente, fazendo oposição, como você mesmo destacou, a minha palavra nunca foi cerceada, eu sempre tive o direito de expressar aquilo que eu penso e eu acho isso muito importante para o parlamento. Afinal de contas, a nossa Constituição diz de forma clara que os poderes são harmônicos, mas independentes entre si. E eu acho que essa linha de independência, com certeza, o deputado Otelino vai manter caso seja reeleito. E diante de tudo que eu tenho observado no plenário da Assembleia e em relação a movimentações dos deputados novos, eu acredito que ele seja reeleito como presidente da Assembleia. Bom, o deputado estadual Eduardo Braide, como eu já comentei aqui na nossa entrevista hoje, ele fazia parte de um bloco independente e em alguns momentos se comportou como oposição ao governo do Estado. Como é que vai se comportar o deputado federal Eduardo Braide com relação ao atual governo do Estado aqui do Maranhão? Olha, primeiro dizer que o foco, quando você passa a ser deputado federal, muda. Você passa a tratar das questões nacionais. Então, a nossa maior preocupação nesse momento é realmente, primeiro, resolver a situação da fusão do PMN com outro partido que nós estamos discutindo, para que a gente forme primeiro a bancada de deputados federais que atuará na Câmara dos Deputados. Depois, discutir junto com outros partidos na Câmara a formação de um bloco maior para ver de que forma a gente vai agir na Câmara dos Deputados. Mas eu já adianto a você que a linha que o deputado Eduardo Braide terá na Câmara dos Deputados será a mesma que eu tive na Assembleia. Aquilo que for bom para a população terá o nosso apoio, aquilo que não for terá a nossa cobrança, a nossa crítica e o nosso voto contrário. De quem vai ser o voto do deputado estadual Eduardo Braide para a presidência da República, Haddad ou Bolsonaro? Nós vivemos aí uma situação que o país está praticamente rachado, o país está dividido. E eu lamento muito o que tem acompanhado nos últimos dias em relação a ataques feitos de um para outro. A gente percebe que as propagandas eleitorais que deveriam servir para mostrar ao povo brasileiro aquilo que cada candidato quer fazer na área da saúde, na área da educação, na área da segurança, está servindo tão somente para que um possa agredir o outro. Talvez por esse motivo e com inteligência, o meu partido, desde o primeiro turno, tomou a opção de não apoiar nenhum candidato a presidente, se manter neutro. Amanhã mesmo deverá haver uma reunião da direção nacional do meu partido e eu aguardarei o posicionamento da direção nacional do meu partido para que eu possa me manifestar acerca dessa situação do segundo turno. Muito obrigada pela sua presença aqui, deputado. Muito obrigada. Bianca, eu que agradeço e fico muito feliz de estar novamente aqui no seu programa, parabenizar pela sua condução do programa e mandar um abraço a todos os telespectadores da TV Guará e dizer mais uma vez aquilo que eu nunca vou cansar de dizer. Obrigado, Deus, obrigado, Maranhão, obrigado, São Luís.
Obrigada.